A gente precisa de energia da glicose mais moderado. Se eu como menos glicose, se eu como menos açúcar, se eu como menos pão, ou se eu faço uma jogadinha que eu vou ensinar vocês, as 8 estratégias que eu uso, uma jogadinha quando eu quero comer chocolate. Maricota, você vai poder fazer essa jogadinha para comer chocolate. Eu vou ensinar vocês vão poder comer o pão, vão poder comer o chocolate, mas vocês vão ver que vocês vão diminuir a compulsão por tudo isso, porque vai ter uma jogadinha que eu vou ensinar vocês. Quando você entende que quando eu achato esses picos, em vez de ficar subindo e descendo uma insulina, então eu estou fazendo um teste aqui, eu e meu marido, a gente está com o testezinho, medidor de glicose, e eu sou o padrão perfeitinho ali, não tô quebrando em nada, tá. E ele fala à noite, acho que eu vou tomar um vinho e vou comer uma castanha, vamos medir? E ele começou a ter pequenos picos e pequenas quedas. E assim, alguns detalhes, o horário que ele coloca a comida, como ele faz. Hoje foi muito legal. Porque a gente está pesquisando, né? Uma semana não, uns dias já fazendo tudo isso, então a gente está começando a criar a nossa curva para entender como que é cada organismo. O negócio é a gente não ter muitos picos. E daí ele foi tomar um café da manhã, antes de treinar hoje comigo, e daí ele falou, cara, eu tô tendo um uau de energia aqui. Ele falou, tô tendo um pico de energia. Tá vendo? Sabedoria. Daí ele falou assim, vamos medir. Daí na hora que a gente mediu, ele tava mesmo com a insulina subindo. Ele falou, eu comi um iogurte e eu coloquei um pouquinho de mel, mas daí eu errei a dose, entrou mais mel ainda. E eu falei, puta, mas eu vou comer mesmo assim. E deu um pico de insulina. São pequenas coisinhas que você está fazendo no seu dia a dia. Conclusão, às vezes é um pouquinho a mais de mel. O seu corpo ele é sensível assim. Às vezes é aquele meio pãozinho que você está comendo à tarde que você acha assim, nossa, não tem nada de calorias, mas ele vai dar pico de insulina. É aquela besteirinha que está te dando aquele buchinho. Mas se você fizer alguns segredinhos que eu vou trazer aqui para você, você pode estar comendo isso com inteligência. E quando a gente começa a entender toda essa pegada, essa ciência do nosso corpo, cara, depois dessa live vai ficar muito mais fácil você se segurar. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu estou olhando aqui meus objetivos para eu não me perder. Então, voltemos lá no pico de insulina. Quando a gente tem essa sobe e desce de açúcar no nosso sangue, o que acontece dentro das suas células? O seu corpo ele vai querer dar um jeito aí para resolver tudo. Então, uma das coisas que eu falei para vocês é que vai ter esse pico de insulina, vai atrapalhar aí. As mitocôndrias não vão conseguir se energizar. É por isso que a gente fica cansado. Então, ela para de receber açúcar, porque tá demais na vida dela. Você tá regando muito, você tá colocando muita comidinha. E quando a gente tem muito açúcar no sangue, então essa coisa da insulina é que o seu pâncreas vai liberar insulina, que é uma química que vai tirar o açúcar do sangue, porque tá demais. Os diabéticos, eles não conseguem produzir insulina, logo o açúcar não sai de lá. Nesse processo de ter muito açúcar, a gente faz um processo químico que chama glicação. O que é esse glicação? Glicação é quando a gente tem muito açúcar no sangue. O que acontece? A gente nasce... Eu até vou trazer um exemplo da Jessie, que é uma pesquisadora de glicose, que eu gostei muito. Ela falou que a gente nasce como se a gente fosse um frango, que a gente vai assar. Ele vem, a gente nasce assim, branquinho. Tem bebezinhos, quando a gente pega a parte de cartilagem e tal, é bem clarinho dentro deles. Então a gente é clarinho. A vida faz a gente assar o frango nosso. Bota lá para assar e fica laçando para dourar. Quando a gente está dourado, marrom, né, a cartilagem do adulto é mais marronzinho. É porque a gente já está tendo muita oxidação, liberando radicais livres. O açúcar, ele deixa mais rápido, é como se eu aumentasse o fogo. Eu ter mais açúcar vai fazer eu envelhecer. É muito louco isso tudo. Isso aqui é cientificamente falando. Imagina que o frango pronto, assado, é quando acabou a nossa vida. Você começa branquinho. Então, só de você estar colocando muito açúcar, que pode ser na forma de pão, de tapioca, de macarrão, se você não fizer a ordem que eu vou ensinar vocês, as 8 estratégias que eu quero trazer para vocês, você também vai envelhecer rápido. Não é só ruga que dá quem come muito doce. Se está dando ruga, imagina lá dentro dos seus órgãos que estão deteriorando. A gente entra numa deterioração muito rápido.